Oi, galera, boa tarde, tudo bem? No vídeo número 9, a gente começou a estudar as propriedades dos estimadores, como uma maneira da gente fazer as escolhas dos estimadores mais adequados às nossas pesquisas ou aos nossos estudos, né, de acordo com o problema, né? E a gente concluiu que para a gente fazer essa escolha, a gente vai optar por estimadores, né, de preferência acurados e precisos, né? Então, se a gente olha para essa figurinha só a modo de revisão da aula anterior, né, a gente vê quatro estimadores possíveis, que a gente chamou de A, B, C e D, observando que o ponto central do alvo representaria o valor do parâmetro que queremos estudar a partir de uma determinada amostra. E cada pontinho aqui é o valor estimado desse parâmetro a partir da escolha de determinado estimador, né? No caso seria a estimativa, né? Já a gente vê que aqui, por exemplo, em média, né, se a gente compara esses valores estimados para amostras diferentes com o valor populacional, em média o estimador acerta o alvo, né? Ou seja, é um estimador acurado, portanto, ele apresenta um viés zero, né? No caso ideal. Aqui temos já um outro estimador em que todas as tentativas, né, apresentam em média um viés, ou seja, um distanciamento do valor real, do valor populacional, né, e portanto se trata de um estimador não acurado, né, ou pouco acurado. Neste caso, a gente também tem um estimador bastante acurado, né? Novamente, um estimador com um determinado viés, né? Por outro lado, a gente viu também um conceito de precisão, que tem a ver mais com a dispersão, a variabilidade que a gente observa nas estimativas a partir de um mesmo estimador. Então, aqui a gente vê que todas essas tentativas de acertar o meu alvo são mais dispersas, portanto, há uma variabilidade maior, né? Percebe que essa diferença aqui entre o valor observado na amostra e a esperança da variável, né, aleatória, né, o valor médio, né? Portanto, a gente tem uma variabilidade que é maior neste caso. Temos então aqui um estimador acurado, porém pouco preciso, né? Por outro lado, o estimador C seria o estimador ideal, né? Porque além dele ser acurado, ele é bastante preciso, tendo em vista que a variabilidade observada nesses pontinhos vermelhos, né, é menor se comparado, por exemplo, com o estimador A ou o estimador B, né? Por outro lado, o estimador D é bastante preciso, no entanto, ele apresenta um viés significativo, um erro sistemático, né, que a gente deve considerar na hora da gente escolher qual estimador utilizar, né? No caso ideal, a gente acabaria certamente optando pelo estimador C, contudo, né, nós fechamos a aula comentando que se a gente associa essas qualidades do estimador a custos, né, talvez, né, dado que estou com recursos limitados, eu possa optar pelo estimador A, né? Enfim, é um caso, um exemplo, né? E a gente fechou, né, esses dois conceitos em um termo um pouco mais abrangente que a gente chama de erro quadrático médio. Ele vai ser interessante, em geral a gente acaba utilizando ele, porque em 100% dos casos práticos a gente não vai ter o valor populacional, é por isso que a gente está estimando ele, né? Então, nós não teremos como calcular especificamente, né, estes valores em separado, a não ser que já sejam estimadores bastante conhecidos, já com propriedades já definidas, né? Porém, haverá ocasiões, né, em que a gente tem como calcular, ou teremos como calcular esse erro quadrático médio, né, que não é outra coisa que a média dos desvios ao quadrado, né? E esse termo aqui a gente tem como demonstrar que pode ser reescrito em termos da variância do estimador,
né, da variabilidade, ou seja, da sua precisão e da sua acurácia ou do seu viés. Ele sendo acurado, o caso ideal, viés zero, né? Então, esse termo aqui seria anulado e sendo preciso, essa variância também seria pequena. Então, quanto mais acurado é preciso, às vezes menos preciso, porém mais acurado, né? Tem que ter um jogo aqui. De todas as maneiras, quanto mais menor o EQM, menor será a soma dessas partes, né? E aqui temos esse exemplo, né? Lembrando que um EQM, né, pode ser pequeno, mas isso não significa que o viés seja nulo, pode ser simplesmente que a variância seja bastante reduzida ou vice-versa, né? Podemos ter um EQM alto, mas isso não significa que o estimador seja viesado, ele pode ser acurado, porém ter uma variabilidade alta, né? Então, a gente tem que levar em conta esses dois aspectos, né? Muito bem, nem tudo é maravilha, né? Nem sempre vamos ter acesso ou condições de trabalhar com um estimador ideal, né? Aquele de viés zero e variância mínima. Então, para demonstrar esse ponto e ver que há solução, né? Eu vou apresentar primeiro, né, uma simulação que eu fiz no R a partir de uma população simulada, né, contendo ou composta por 10.000 indivíduos, com uma média de 40 e um desvio padrão de 10 sobre a minha variável horas semanais de trabalho dentro do universo de empregados com vínculo formal, tá? Isso aqui é hipotético, tá? É tudo simulado, não olhei nenhuma base real de dados para obter esses valores, apenas quero construir uma simulação que demonstre o ponto que dá base ao que nós chamaremos de propriedades assintóticas dos estimadores, tá? Então, para isso, né, volto a repetir, criei uma população hipotética com 10.000 indivíduos, em que, em média, né, temos trabalhadores com 40 horas semanais de trabalho formal, mais menos 10 horas semanais, né? Se o desvio padrão é 10, então a variância vai ser igual a 6, 100. Então, com essas informações, eu puxo aqui a função R-enorme e gero, né, uma população de horas semanais de trabalho com média igual a 40 e variância, no caso, então, igual a 100, né? O desvio padrão 10, como o argumento aqui pede, tá? Se a gente olha as características, então, a gente vai observar, né, que esses valores aqui que agora compõem a minha população de base apresenta esta distribuição. Observamos aqui o valor médio, né, mais ou menos um desvio padrão, contendo a maior parte das observações, né? O que eu quero que vocês foquem é neste valor aqui, né, porque como isso aqui é uma seleção aleatória de valores, né, estes valores aqui populacionais finais não necessariamente vão bater com aqueles que eu pedi, mas vão estar muito próximos. A variância, por exemplo, não vai ser 100, mas vai ser 101,24, né? Então, esse valor aqui será, no final de contas, o valor que a gente considerará como valor populacional, ou seja, o valor associado ao parâmetro sigma ao quadrado, né? Aqui a gente tem outras medidas, mas o que me interessa é isso. Por quê? Porque agora nós vamos simular que estamos querendo estimar esta variabilidade. E para isso a gente precisa escolher um estimador dentre alguns aí que existem e que poderíamos estar utilizando. E aqui eu estou propondo, a modo de exemplo, utilizar esse estimador aqui, sigma chapéu ao quadrado, que é definido por esta equação aqui, ó, a soma dos desvios com relação à média amostral, porque agora eu vou simular que trabalho com amostras de tamanho diversos. Esses desvios, então, ao quadrado e todos eles divididos pelo tamanho da amostra, né? Se a gente faz um exercício algébrico de estimar a esperança desse estimador, a gente vai ver que ele apresenta um viés, né? Observe aqui, para ele ser não viesado, né, a sua esperança tem que ser igual à variância populacional, que no caso a gente sabe que é representada, né, por sigma ao quadrado.
Mas a esperança desse estimador, né, sistematicamente, né, fazendo os estudos, né, a priori, é demonstrado que essa esperança, né, vai ser igual ao sigma ao quadrado multiplicado por um número aqui, o n menos 1 sobre n, ou seja, um fator menor que 1. Portanto, a esperança desse estimador, em média, né, vai me dar um valor menor sempre ao valor populacional. Né? Isso quer dizer o que? Essa esperança? Bom, se eu tivesse condições de tirar todas as amostras possíveis de tamanho n dessa população e calculasse as variâncias amostrais sobre cada uma dessas amostras, suponha que sejam 5.000, 10.000, enfim, combinação de 10.000 em 5, por exemplo, ou em 10 em n, né? Se eu plotasse a distribuição de todas essas estimativas, a média observada sobre esses valores seria um valor sempre inferior ao valor do alvo, que é o sigma ao quadrado. Portanto, nós sabemos já, antes de entrar na nossa simulação, que esse estimador é um estimador biasado. Será que podemos, então, utilizar ele para fazer as nossas análises sobre a variabilidade dessas horas semanais de trabalho? Né? Aí vem a questão, né? No geral, como a gente já sabe que temos esse viés usando esse estimador, a gente acaba corrigindo ele, multiplicando por um fator, de maneira que no final ele me dê um viés zero. E a esse estimador corrigido, né, a gente chama na estatística ou representa ele pelo S ao quadrado, que vai ser igual, vai ter uma forma muito próxima, né, muito similar, porém, ao invés de dividir por n, a gente divide essa soma de quadrados por n menos 1. Com isso, a gente corrige esse fator, percebe que se você joga isso aqui, né, substitui, percebe que esse n menos 1 aqui anula esse n menos 1 no numerador, né, ficando apenas com o n embaixo, que vai bater com a definição de variância, né, para o caso de uma população. Mas vocês têm essa demonstração nos livros de estatística e, havendo dúvida, a gente pode esclarecer mais adiante, tá bom? Aqui mostro já, então, as distribuições obtidas a partir dessas simulações, né? O que eu fiz? Eu gerei amostras de tamanho 5, de tamanho 50, gerei também amostras de tamanho 500 e tamanho 5.000, né? Sendo que essas amostras são aleatórias, portanto, o sigma chapéu é uma variável aleatória, né? Ela depende da amostra, mudou a amostra, mudou o valor, mudou aquele pontinho vermelho no tirou alvo, né? E gerei um tantão de amostras de tamanho 5, de tamanho 50, 500, 5.000. Calculei a variância sobre cada uma dessas amostras usando esse estimador, o sigma chapéu ao quadrado, e plotei a sua distribuição, né? Utilizando como proxy o histograma desses valores estimados, tá? Então, aqui nesta primeira figura, na parte superior, né, a gente vê a distribuição ou histograma, né? Se você quiser ver assim melhor, mais certinho, né? O histograma de frequência dos sigma chapéu ao quadrado calculados, foram 100 amostras diferentes, de tamanho 5 cada, né? Sobre as quais eu calculei o sigma chapéu e comparei, né, com o valor real. Então, aqui a gente tem a proxy da distribuição, você vê muitos valores abaixo e alguns valores bem acima do valor populacional, que eu gostaria de estar estimando com o menor viés possível, né? E a maior precisão possível também. Então, observa aqui, o valor populacional está marcado aqui com a linha em vermelho, né? A linha tracejada em vermelho, é o 101, alguma coisa. A esperança do estimador, neste caso, né, está representado pela linha azul. E como a gente observa, é um valor médio abaixo do valor populacional, né? Lembra do n-1 sobre o n? Um valor menor que 1, né? Portanto, em média, este estimador, o sigma chapéu ao quadrado, vai me dar um valor, em média, inferior, né, ao valor populacional que eu quero estimar.
Percebe agora, né? Do jeito que tá, a gente sabe, poxa, né? Isso não tá legal, né? Eu não vou trabalhar com uma medida que eu já sei que tem sempre um viés, né? Um desvio aí com relação ao valor real, né? O que acontece se eu aumento o tamanho da amostra? Percebe aqui a variabilidade também. Tenho valores muito acima do 100, né? E muitos valores abaixo do 100, né? Se essas amostras agora assumem o tamanho 50, e eu tiro novamente 100 amostras de tamanho 50 cada e repito o processo, eu calculo sigma chapéu ao quadrado sobre cada uma dessas 100 amostras de tamanho 50 e ploto a distribuição dessas estimativas, eu tenho que o meu estimador sigma chapéu ao quadrado vai ter um valor médio, representado aqui pela linha em azul, que se aproxima mais do valor real, do valor populacional, representado aqui pelo traço em vermelho, né? E mais, como a gente já sabia, né, de aulas anteriores, observa que não tenho mais valores muito atípicos, né, muito distantes do valor central. Percebe que não tenho mais um sigma chapéu superior a 300, por exemplo, ou valores muito próximos a zero, né, como acontecia, né, no caso anterior em que as amostras tinham tamanho 5. Então, à medida que o N aumenta, eu vejo que esse viés aqui se reduz, né? Pelo menos este gráfico nos mostra isso. O que acontece se o tamanho da amostra continua, então, a aumentar? A gente continua a ver aquilo que a gente já conhecia, que a variabilidade sobre o estimador diminui. Observa aqui o resultado para amostras de tamanho 500 e aqui embaixo o resultado para amostras de tamanho 5.000, né? Perceba então que aqui praticamente a linha azul com a linha vermelha estão sobreposicionadas, né? E no último caso, com a amostra de tamanho 5.000, uma realmente está sobre a outra. Ou seja, aqui podemos ter um viés mínimo, né, entre o valor médio estimado e o valor real, enquanto que aqui o viés é zero, né? O viés é praticamente zero, né? Obviamente, temos a questão da variabilidade também, mas isso já é um fato, né? Nós sabemos que a variabilidade dos estimadores diminui com o tamanho da amostra, mas a gente observa aqui também, né, que à medida que o N aumenta, que o tamanho da amostra aumenta, o viés de um estimador que é viesado, por isso tem viés, né, tende a zero, né? Quando a gente olha, então, o comportamento ou as características do estimador, tendo em conta a evolução ou o aumento do tamanho da amostra, o que acontece quando o tamanho da amostra aumenta? A gente diz que está olhando as propriedades assintóticas dos estimadores, né? E quando o tamanho da amostra aumenta, produzindo um viés que tende a zero, né? A gente diz que o estimador é um estimador assintoticamente não viesado, né? Por quê? Porque a gente sabe que para um N pequeno ele vai ter um viés, mas se o N for grande o suficiente, esse viés não vai ser significativo, portanto, vai tender a zero. Vejamos aqui aquele fator que multiplicava a esperança do sigma chapéu, né? Lembra que era N menos 1 sobre N? N menos 1 sobre N para N5 vai dar 4 quintos, 0,8, né? N menos 1 sobre N para N50 vai ser 49 sobre 50. Não sei quanto dá, mas eu tenho certeza que é um valor mais próximo a zero, né? Para o N5000, esse valor é praticamente 1, né? E se o N for maior ainda, então, né, a gente tem que a esperança do sigma chapéu ao quadrado vai ser o sigma ao quadrado, né? Portanto, quando a gente calcula isso, né, observa esse comportamento, a gente fala que no limite, para um N bem grandão, eu posso considerar que este carinha aqui é não viesado, né? Isso, né, novamente repito, né, a gente diz, né, que estamos olhando as propriedades assintóticas do estimador. E isso aqui não é outra coisa, né, que na matemática, né, o limite, né? Quando, então, no caso do sigma chapéu ao quadrado, por exemplo,
né, o n tende ao infinito, ou seja, à medida que o n vai crescendo, vai ficando grandão, a gente tem que a esperança desse estimador, né, que pode ser viesado, a princípio por um n pequeno, né, tenderá ao próprio estimador, ou seja, será um estimador assintoticamente não viesado. É assim que você interpreta esse limite, tá? A isso a gente tem que somar um outro termo, né, que se chama de consistência do estimador. O que é um estimador consistente? No fundo é que na prática a gente acaba utilizando mais, né? Temos um estimador consistente quando ele for assintoticamente não viesado, percebe aqui, você já sabe esse termo, e, né, percebe aqui, à medida que o n aumenta, a sua variabilidade também diminui. Aqui seria tende, tá? Tende também, né? Enfim, é zero, mas nunca vai ter um estimador zero, de variância zero, né? Mas a sua variância é mínima, a menor possível. A gente observa esse padrão nas figurinhas anteriores, né? O n aumentou, a variância diminui, 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 a ponto... Se a gente volta para esse slide, perceba, né, que temos uma variância muito pequenininha comparada, por exemplo, com o primeiro caso de tamanho de amostra n igual a 5, né? Olha a variabilidade enorme aqui, né? Aqui não, né? A variabilidade é pequenininha, então tanto faz qualquer amostra que eu selecione, eu sei que o viés vai ser zero, né? Porque eu sempre vou estar muito pertinho do valor real, né, que eu quero estimar. Tá? E que normalmente você vai desconhecer, enfatizando isso de novo. Mas lembra que isso aqui tem a ver com viés e isso aqui tem a ver com precisão, né? Portanto, a gente sabe, né, que esses dois carinhas podem se unir em um único termo, que é o erro quadrático médio, né? Então, esses dois limites, quando considerados em conjunto, me levam a esse EQM, né? Portanto, isso aqui, esses dois limites juntos implica esse único limite aqui em vermelho, né? Se o limite do EQM tende a zero quando o tamanho da amostra aumenta, né? Fica bem grandão, né? Então, nós dissemos que esse estimador tem um estimador consistente. Agora, ele pode ter um pequeno viés. Bom, aqui limite, né? Limite tende a zero, né? Um valor pequenininho, pouco significativo. Se a gente vai chegar ao zero em si, né? Não sei, mas é tão pequenininho que não faz mal, tá? É assim que a gente interpreta esse limite. Lembra, né? O EQM vai ser igual à esperança, né, dos desvios ao quadrado, e isso pode se abrir nesses dois termos, né, a variância do estimador representando a precisão e o viés do estimador ao quadrado, em que o viés justamente, né, quanto menor, mais acurado o estimador será. Então, no final de coisas, acurácia e precisão estão vinculados a desvios, né, seja com relação ao valor populacional pelo viés, seja com relação à sua própria esperança, ou seja, a variabilidade, né? Portanto, esses dois termos em conjunto se agregam no EQM e, mesmo o estimador sendo viesado, se, né, ele atende a essa propriedade de consistência com o N grandão, a gente dirá que ele é consistente e, portanto, surge, né, dependendo do nosso tamanho da amostra, como uma possibilidade de uso, né? Então, paramos aqui. No próximo vídeo eu vou estar resolvendo esse exercício, que é bastante algébrico, tá? E deixarei propostos também alguns outros exercícios no material de aula, tá bom, gente? É isso, então, muito obrigada e até o próximo vídeo.